Depois do Natal e da passagem de ano, as festas ainda continuam, pelo menos até aos Reis. A Sónia Silva foi à cozinha do chefe Rui Paula para conhecer alternativas à tradicional ceia de Reis. De facto, é uma ceia de Reis diferente. Se está a pensar no bacalhau com as batatas cozidas, é melhor esquecer, não é, chefe Paula? Não quer dizer que o bacalhau não seja bom. É bom, com certeza, mas o que temos hoje para mostrar é uma ceia muito diferente. É. Quer começar a apresentar o que traz? Até porque esta ceia é para enaltecer vinhos do Porto e também, não é? E vinho branco e vinho tinto do Douro, mas também temos de ter cuidado com as harmonizações que falaremos mais tarde. Para começar, vamos então fazer uma terrina de foie gras, que já está aqui toda montada com maçã, o brioche. Depois temos um creme de maçã com pota de figa e agora este foie gras, só raspado assim em cima. Este é uma terrina em vinho do Porto, este é só micuí. Chefe, vamos então começar por perceber, porque estamos aqui a falar de gastronomia, mas também dos vinhos do Porto e vinhos do Douro. Vamos começar por perceber como é que escolhe e o que é que escolhe primeiro. O menu, os vinhos, ou fica condicionado com os vinhos, como é que é? Eu não me deixo condicionar pelos vinhos, mas efetivamente quando dão vinhos para pôr, para fazer a harmonização, eu tenho que pensar. Mas isto, eu gosto de me concentrar logo a seguir qual é a receita que eu quero fazer e que eu gosto de a fazer e que tenha mais sucesso com os meus clientes. Isso é logo a seguir. Então a partir daí vamos fazer uma variedade grande e vou testar qual é que vai ser a melhor. Mas de qualquer maneira não é tão redutor assim, porque de facto a comida e o vinho, quando há conhecimento, consegue-se fazer a harmonização. Acha que as pessoas têm essa preocupação em harmonizar bem no dia-a-dia, não digo, mas nestas festas mais importantes têm essa preocupação? Cada vez mais há pessoas mais gourmet, pessoas que gostam de coisas diferentes, portanto, naturalmente gostam de perceber porque é que isto combina com isto, e quando realmente essa combinação é bem feita, as pessoas percebem e valorizam essa harmonização, sem dúvida, e cada vez mais. Há uma parte que é dos livros, mas também há outra parte intuitiva que o nosso paladar nos mostra, não é? É isto aqui, falando um bocadinho contra as pessoas que fazem as harmonizações, tem que ser assim, não. Também é isto um pouco mais lato. Até porque às vezes o nosso organismo não rejeita aquele vinho. Portanto, isto também pode acontecer. Vamos então passar aos outros pratos. Chefe Rui Paula, temos aqui uma entrada. Vamos agora. O nosso carabineiro. Enquanto o chefe Rui Paula vai apresentando estes pratos, este menu de Reis, eu vou falar aqui com Manuel Cabral, que é presidente do Instituto de Vinhos do Porto e do Douro. Os portugueses bebem pouco vinho do Porto? Estão a aprender, eu acho que vão aprendendo, vão beber cada vez mais. O nosso papel é muito esse. O nosso papel é, de certa maneira, de intermediários, junto de quem promove, junto dos empregados, dos restaurantes, dos donos dos restaurantes, dos bares e tudo mais. O nosso papel é exatamente esse, é mostrar qual é a capacidade, quais são as vantagens, qual é o interesse, enfim, como é que o vinho do Porto deve ser bebido. O vinho do Porto, enfim, é uma bebida muito antiga, é produzido na região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, em 1756, como todos sabemos, e isso faz com que, ou também isso faz com que tenha uma variedade muito grande, o que também lhe dá uma grande versatilidade, o que é muito interessante. Portanto, nós poderíamos, esta refeição, por exemplo, poderia no limite ser acompanhada só com vinho do Porto do princípio ao fim, apesar de não ser muito essa a nossa tradição. Mas, voltando ao concurso de gastronomia com vinho do Porto, de facto é um dos elementos que nós temos para mostrar às pessoas, para que os restaurantes façam as harmonizações entre pratos e vinhos, no sentido de mostrar às pessoas, mostrar aos seus clientes. Para os portugueses também consumirem mais vinho do Porto e mais vinho do Douro, da região do Douro. Sobretudo para eles perceberem qual é o potencial, quais são as vantagens, porque é que esses vinhos têm de facto determinadas características que vão bem com imensos pratos da gastronomia portuguesa e não só. Muito obrigada, Manuel Cabral. Vamos então agora perceber como é que está aqui a correr a ceia de Reis. De empratamento, estamos agora a empratar o cabrito e o cordeiro. Ali estão tomate recheado com os miúdos do cabrito. Antes disso tínhamos aqui o carabineiro com a nossa feijoada, um bocadinho de lavagante, espuma de calamar. Isto é puré de queijo de cabra. Agora vamos pôr o cordeirinho aqui. Este é o cabrito, já sem o osso e completamente crocante.
servir, que é muito importante, a crocância dos alimentos. Depois vamos pôr uma espuma de queijo de cabra, não é bem espuma, assim um cremezinho. Depois o nosso molho do cabrito. Aqui está. É nestas alturas que nós dizemos e achamos que a televisão devia ter também cheiro. Porque, Também devia. Cheira bem já. E olha que é muito importante, porque comer é a visão, que é importante, a apresentação, é o cheiro, é o sabor, são esses sentidos todos, pois claro. Muito bem. Muito obrigada. Daqui a uns anos, se calhar, já se cheira. Com certeza que sim. Muito obrigada aos dois. Nós daqui a pouco vamos regressar neste Portugal em Direto. Vamos estar sentados à mesa para provar não só a ceia de Reis, mas também, evidentemente, os vinhos do Douro e do Porto que vão harmonizar com todos estes ingredientes. Até já. Depois da ceia de Reis alternativa do chefe Rui Paula, vamos agora saber quais os vinhos do Douro e do Porto que harmonizam com esse menu. A Sónia Silva teve a ajuda de um dos maiores especialistas nesta matéria. A comida está na mesa e vamos agora então à prova dos 9. Tenho comigo Bento Amaral, do Instituto de Vinhos do Porto e do Douro, e que vai falar justamente desta harmonização. Vamos tentar perceber o que é que liga com o quê. É isso mesmo, é a prova dos 9, com esta emenda de reis que aqui temos. Olá, boa tarde. Como os Reis Magos deram ao Menino Jesus o melhor que havia, aqui também para estes pratos temos o melhor que há. Vinho do Porto e vinho do Douro. E cada um deles com especificidades diferentes para os pratos diferentes. Vamos começar com as entradas. Eu vou pedir ao Pedro para mostrar então o foie gras. Para este foie gras. Para o foie gras foi escolhido um vinho do Porto com 10 anos, um vinho de Porto branco com 10 anos. Normalmente a associação clássica de foie gras é um sauterne, que é um vinho que também tem aromas de vinho licoroso, e aqui no vinho do Porto tentamos também trazer qualquer coisa com um Porto branco velho, trazer qualquer coisa de um vinho com evolução, que se vai associar muito bem a esta criação do chefe Rui Paula. Depois temos o carabineiro. O carabineiro tem a particularidade de ter uma feijoada e, portanto, tentamos associar os aromas de um vinho branco evoluído em madeira, que se associará bem tanto à ligação do carabineiro e também à feijoada. Depois o cabrito e o cordeiro. No cabrito e no cordeiro precisamos de um vinho tinto encorpado, que se liga à proteína da carne, e é isso que temos, uma grande reserva do Douro. E para o fim temos o gelado, temos chocolate e um gelado. Aí é o vinho do Porto. Exatamente, é um Vintage 2011, o último ano clássico de Vintage, e que pretendemos que tenha intensidade e que enalteça a sobremesa, e ao mesmo tempo que também, isto como num casamento, 1 mais 1 é mais do que 2, e aqui eu acredito que esta sobremesa de chocolate com o Vintage de Porto, 1 mais 1 vai ser mais do que 2, o prazer vai ser superior a cada um deles individualmente. Bento Amaral, como é que se escolhe um vinho para a comida que se tem à frente? Ou seja, nem toda a gente é especialista, naturalmente. Quer dar algum conselho para quem não conhece muito bem os vinhos, mas, enfim, também quer que as coisas saiam bem? E nem sempre o vinho branco acompanha o peixe, nem sempre o vinho tinto acompanha a carne. Certo, isso é verdade. Portanto, o que eu diria é, o importante são intensidades semelhantes. Portanto, nem que o vinho se sobreponha à comida, nem que a comida se sobreponha ao vinho. Depois, a maneira mais fácil é através de ligações aromáticas entre o vinho e a comida. No último caso que estivemos a falar, do vinho de Porto e do chocolate, muitas vezes o vinho de Porto tem alguns aromas de chocolate. O chefe também, para fazer uma ligação mais adequada, também pôs alguns elementos de fruta vermelha nessa sobremesa. Portanto, será a maneira mais fácil, e acima de tudo o que eu acho que isto é interessante também é experimentarem. E Experimentarem em casa. Exatamente, experimentarem em casa. Muito obrigada, um bom ano para si. Chefe Rui Paula, está satisfeito com o que temos aqui em cima da mesa? Estou sempre satisfeito, onde há bons vinhos, boa comida, boa companhia, não podemos estar insatisfeitos.
Portanto, é uma quadra bonita, esta do Reis, e estarmos aqui no restaurante DOP com o Bento Amaral é sempre um prazer. Qual é o melhor vinho para se brindar? Eu acho que vamos brindar com o vinho do Porto, porque o vinho do Porto é um vinho único do nosso país, portanto, e quem nos dera ter peças únicas, e nós temos uma peça única, portanto, nunca poderemos deixar de brindar sem ser um vinho do Porto. Muito bem. Muito obrigada aos dois. Fica então a sugestão para uma ceia de reis um pouco diferente, mas sempre acompanhada com o vinho do Douro, vinho do Porto também, e já agora um brinde então ao novo ano. Tchim, tchim, feliz ano novo.